Uma vez com o Theo Cury aqui no nosso CNN Novo Dia. Theo, a gente vem falando até aqui na programação desde segunda-feira a respeito desse pacote e eu quero saber qual é a expectativa. Anúncio deve sair hoje? É um pacote de corte de gastos mesmo ou talvez seja a revisão de alguns benefícios que está em pauta com os ministros? Vai ser um pente fino nos ministérios. A ideia é que aconteça isso. Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao longo dessa semana, se reuniu não só com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a Gabi Veras contou isso ao longo dos últimos dias para a gente aqui na programação, mas também com ministros de outras pastas dentro do governo, com o objetivo de entender o panorama geral do caixa desses ministérios, do orçamento disponível desses ministérios, até para que alguns desses ministérios pudessem apontar alguns dos gastos que eles têm para que houvesse esse remanejamento dos gastos. A ideia é que haja uma contenção nesses gastos, no que é feito pelo que é executado pelos ministérios, daí essa reunião sucessiva com ministros de diversas pastas. Hoje acontece na mesma toada do que aconteceu ao longo da semana e o objetivo é fazer esse anúncio. Havia expectativa de que acontecesse ontem, a reunião foi adiada. Foram 6 horas de conversa, muita negociação, muita discussão e detalhamento e explicação, tanto da equipe econômica para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que todos estejam alinhados e entendam a necessidade. A gente até mencionou no início da semana aquela nota do Ministério da Fazenda falando sobre a compreensão dos ministérios com relação à necessidade do corte de gastos, ou seja, todo mundo está na mesma página, entende a necessidade de haver esse alinhamento financeiro dentro do governo para que as contas públicas fiquem equilibradas. Então, a expectativa de que essa reunião aconteça hoje, às 2 horas da tarde, uma reunião prevista do presidente com os demais ministros, integrantes da equipe econômica e ministros, por exemplo, da saúde e da educação. E a expectativa é se esse anúncio será feito hoje ou se fica para o início da próxima semana. No começo dessa semana, os ministros deram a entender que poderia acontecer ainda nessa semana. Tanto é que a gente acompanha de perto esse assunto, porque foi sinalizado que esse anúncio poderia acontecer ainda nessa semana. Mas são os ajustes finais para o ajuste fiscal. Então, a expectativa é de que essa reunião aconteça às 2 e logo na sequência a gente vai ter uma sinalização sobre se o anúncio sai ainda hoje. E principalmente para saber se até o final do dia teremos uma reação do mercado financeiro a respeito dessas decisões. Theo Cury, obrigado por enquanto. Daqui a pouco você volta com mais análises aqui no Novo Dia. Até logo mais.